dia, pessoal! Meu nome é Nathalie e bem-vindos a mais um vídeo de Caso Criminal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o Marcus Wesson e o seu culto. Antes de começar, eu queria pedir desculpa porque eu tô um pouco rouca hoje. Eu vou tentar controlar, mas eu simplesmente tô rouca. Como sempre, antes de começar, eu gostaria de dizer que eu não quero ofender ninguém com as coisas que eu falo nesses vídeos de caso criminal. Eu faço esses vídeos por motivos educacionais, para que esses casos fiquem mais conhecidos e esses assuntos sejam mais discutidos. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre abuso infantil, incesto, abuso sexual, cultos, etc. Muito abuso, no geral, sabe? Marcus Dylan Wesson nasceu no dia 22 de agosto de 1946 no Kansas, nos Estados Unidos, o mais velho de 4 irmãos. Seus pais eram Karen, uma mulher muito religiosa, e Benjamin, um alcoólatra. Juntos, a maneira como eles criavam os filhos era bem assustadora. Acredita-se que o Benjamin abusava dos filhos com muita frequência e que a Karen sempre indicava que a religião os salvaria, que todos ficariam bem, sempre fossem à igreja e sempre rezassem à noite, tipo, isso resolveria todos os problemas da família. Quando as pessoas começaram a falar por aí sobre a família, sobre esse abuso que estava ocorrendo, o Benjamin resolveu fugir. Ele abandonou a família e foi viver com um primo dele. E muitas pessoas dizem, assim, um murmurinho, que ele estava tendo um caso com esse primo. Pois é. 10 anos depois, ele voltou pra casa como se nada tivesse acontecido. A vida das crianças estava bem melhor sem ele em casa. E 10 anos depois, ele simplesmente voltou. Ele, a Karen e os seus 4 filhos se mudaram pra San Bernardino, na Califórnia. Foi isso. Ele estava de volta em casa. Agora então vamos voltar a falar sobre o Marcus, né? Na infância o Marcus ele era bem quieto, bem educado, graças à maneira como a mãe o criou. Ele era um menino que só usava camisas de botão sempre fechadas até o pescoço, estava sempre bem arrumado e ele nunca usou drogas, nunca bebeu, ele era muito católico, muito religioso. Ele sonhava em ser pastor um dia e demonstrava isso, falava sobre isso com as pessoas. O Marcus ele era um cara grandão, ele sempre foi bem alto, mas ele era muito gentil, ele era um gigante gentil, ele era calmo, introvertido. Isso pelo menos na infância. Quando terminou o ensino médio, ele entrou pro exército e serviu até o ano de 1968. Aos 22 anos, ele voltou para casa e conheceu uma moça chamada Rosemary. Ela era casada, mãe de 7 filhos e era muito mais velha do que o Marcus, mas ele não ligava para isso. Ele realmente gostava muito dela. Ela logo se divorciou porque o Marcus tratava ela como uma rainha e o Marcus foi morar com ela e os seus 7 filhos na mesma casa. Tudo bem, todo mundo se deu muito bem, tava tudo certo no início. O Marcus um dia revelou para Rosemary que ele tinha sua própria crença, sua própria religião. Ele acreditava que era um vampiro. Ele disse que Jesus também foi um vampiro e que ele era a reencarnação de Jesus, o vampiro. No início, ele simplesmente usava a Bíblia para justificar o porquê de Jesus ser um vampiro e o porquê do Marcus em si também ser um vampiro. Mas aquilo foi ficando cada vez mais louco e aí ele começou a escrever o próprio livro. Ele disse que estava escrevendo a própria Bíblia. Ele começou a dizer pra família que todos eles eram vampiros e a Rosemary por algum motivo não viu nada de errado nisso, continuou com ele. Ok, vampiros, vamos lá. Tô aí, vamos lá, vamos nessa. Em 1971, a Rosemary deu à luz ao primeiro filho do Marcus e enquanto isso ele estava começando a trabalhar no seu projeto, o seu culto familiar. Ele queria mesmo era começar uma família com uma das filhas da Rosemary. E eu queria lembrar agora aqui vocês que o Marcus e a Rosemary nunca se casaram de verdade. Eles só moravam juntos e pra ela tava ótimo, ela tava satisfeita. Mas o Marcus na verdade queria ficar com uma das filhas dela que se chamava Elizabeth. Na época, a Elizabeth tinha 5 anos de idade. Ele convenceu as duas que Deus escolheu Elizabeth como a futura esposa dele. E quando ela completou 8 anos de idade, eles tiveram uma cerimônia em casa na qual ele se casou com a Elizabeth simbolicamente.
Quando o Marcos tinha 30 anos de idade e a Elizabeth tinha 12 anos, ele começou a abusar sexualmente dela. Acredita-se que ele esperou ela menstruar pra isso acontecer, mas a gente não sabe. Mas foi nessa idade que ele começou a realmente abusar sexualmente dela. E aos 15 anos de idade, Elizabeth se casou com ele no cartório, legalmente, oficialmente. 4 meses depois, ela deu à luz ao primeiro filho dos dois. Eles tiveram um total de 10 filhos juntos. 10. E era assim que o Marcos planejava manter o seu culto. Após o nascimento da primeira criança, ele se mudou para uma nova casa com a Elizabeth e tirou ela da escola e planejava ter vários filhos com ela, e ela aceitou porque ela vivia no meio disso tudo desde os 5 anos de idade, então ela não tinha muito poder de escolha. Ela simplesmente acreditava nele e era isso. Ela não conhecia nada melhor, sabe? Uma irmã da Elizabeth infelizmente teve vários problemas durante a sua vida e eventualmente precisava deixar os seus filhos com alguém. Ela era viciada em drogas, teve filhas e eu não sei exatamente quantas, mas por medo de perder as crianças, ela decidiu que seria mais seguro deixar os filhos dela com a Elizabeth e o Marcos. Acho que ela não entendia o problema no relacionamento dos dois. Acho que ela achava que era normal, mas deixou as filhas com esse casal. Então, só aí o Marcos já tinha algumas seguidoras, mentes novas pra moldar. E sim, todas elas acabaram acreditando na história dele. Essas meninas, tipo, elas eram novas. Sim, elas deviam ter ali os seus 8 para 11 anos de idade, mas aquelas crianças não frequentavam a escola, elas viviam em casa e o Marcos ensinava elas sobre vampiros e sobre Deus. Então, ele dizia que todas as mulheres da casa eram suas futuras esposas, sim, porque ele viveria para sempre, e que a tarefa dele era ter o máximo de filhos possível com todas as mulheres da família, inclusive suas próprias filhas. Ele planejava, e ele acabou fazendo isso com algumas delas mesmo, planejava ter filhos com todas essas meninas. Mas ele não bebia sangue. Isso ele não fazia. Eu achei interessante dizer, tipo, ele era Deus vampiro, ele viveria pra sempre, mas ele não bebia sangue. Outra coisa que ele fez foi convencer os filhos de que o mundo lá fora era um lugar horrível e que todas as pessoas queriam atacá-los, que só o Marcos poderia protegê-los. É como um culto funciona, você tem ilusão e medo. Ele, é claro, abusava psicologicamente de todas as crianças e da esposa. Inclusive, tinha um pedaço de madeira que ele usava pra bater nos filhos, pra puni-los quando eles faziam alguma coisa errada. E a Elizabeth, é claro, sempre foi abusada por ele, né? A vida inteira dela foi ser abusada por ele. Havia também uma dieta que ele mantinha na casa, na qual as crianças e a esposa não deviam consumir açúcar refinado jamais. E eles principalmente comiam feijões, vegetais e pão. Mas ele não. O Marcos comia o que ele quisesse comer. Para se proteger ainda mais do mundo, o Marcos ensinou que se alguém tentasse separar a família, no geral, separar o Marcos da família ou separar os membros da família, eles todos cometeriam suicídio após assassinar uns aos outros. Sim, ele tinha armas na casa, né? Estamos falando de um culto nos Estados Unidos. Ele tinha armas na casa. Com o tempo, todas as crianças começaram a se dirigir a ele apenas como mestre. E ele separava os meninos das meninas para que eles não se misturassem e para que os meninos não ficassem interessados nas meninas. Em 1989, o Marcos foi preso por fraude, foi julgado e foi liberado. Eu não sei como. E ninguém nem falou com a esposa dele nesse meio tempo. Ninguém falou com nenhum filho dele. Ninguém ficou assustado que tinha umas crianças grávidas na casa dele. Ninguém notou nada de errado com a família. Assim como ele fez com a Elizabeth, ele fez cerimônias de casamento em casa, nos quais ele se casou com 3 das suas sobrinhas, antes de ter filhos com elas também. Agora ele tinha 6 esposas: Elizabeth, Ruby, Sofina, Rose e mais 2 das suas filhas que ainda eram muito novas pra ter filhos. E sim, eu disse que ele tem 6 esposas, na verdade ele só tem uma, né? Legalmente ele só tem uma e não tem como considerar nenhuma delas esposa dele de verdade. Todas elas eram muito novas pra consentir com o casamento. Bom, eventualmente ele engravidou todas as meninas presentes na casa e ele teve um total de 18 filhos. 10 filhos com a Elizabeth, 8 filhos com outras meninas. Marcos
também não trabalhava muito, então a família vivia na miséria. Pelo que eu li, houve uma época que eles viviam em um barco ou em casas abandonadas, mas aí quando alguns deles tinham idade suficiente para trabalhar, ele mandou que as meninas e os meninos fossem trabalhar e eles obedeceram. Eles trabalhavam e nunca chamaram a polícia, nunca pediram ajuda a ninguém. A lavagem cerebral era real. Eles acreditavam que se chamassem a polícia, todo mundo ia morrer, ia ser muito ruim. As meninas também, sempre que saíam, vestiam mangas compridas, saias longas e lenço no cabelo pra esconder os machucados delas, né? E também pra mostrar que elas eram religiosas, assim. As pessoas olhavam pra elas e pensavam, elas são religiosas, são mulheres religiosas. Então, mesmo que elas fossem muito novas, se elas estivessem grávidas, muita gente nem se preocupava em perguntar, oi, você não é meio nova pra estar grávida? Porque olhava pra elas e pensava, não, elas vêm de com certeza uma religião antiquada, né? Então ninguém questionava muito isso. Mas algumas delas, 16 anos, grávida, indo trabalhar no McDonald's ou alguma coisa assim, e ninguém nem aí. Mesmo assim, mesmo recebendo esse dinheiro a mais do emprego das pessoas, muitas vezes o Marcos obrigava todo mundo a ir catar comida do lixo. Um exercício de humildade. Havia dias em que ele comia muito bem e obrigava a família a dividir os restos da comida. Crueldade, né? Crueldade. Principalmente com mulheres grávidas. Sempre tinha uma pessoa grávida. Mesmo assim, ele não deixava que ela comesse muito. Um dos filhos do Marcos se chamava Almei e, perdido no meio das falas do pai, ele começou a se interessar por uma das sobrinhas, uma das filhas da irmã da Elizabeth, que era meio que prima dele ou não sei. Isso irritou muito Marcos, é claro, porque ela era uma das esposas dele. Então ele escreveu um manifesto inteiro de várias páginas só pra isso, só pra declarar que os homens não deveriam se relacionar com as meninas da casa. Eles deviam ter suas próprias famílias e começar seus próprios cultos, ok? Se eles quisessem, mas com as meninas da casa não podia, senão ele os mataria. Então, acho que ficou claro. Sophina e Ruby também decidiram sair de casa quando completaram os seus 18 anos, o que, é claro, o Marcos desaprovava. Sophina e Ruby são duas das sobrinhas dele e da Elizabeth, e ele também engravidou. Ele permitiu que elas saíssem de casa, contanto que elas deixassem seus filhos com ele. Então, se elas quisessem sair da casa, elas deveriam deixar os filhos com ele, porque ele queria criar seus filhos do jeito dele. Elas aceitaram. Mas aí elas descobriram que o Marcos resolveu se mudar para outro estado com a família num dia fatídico. Então a Sophina e a Ruby vieram para casa para pedir pelos seus filhos de volta. Elas queriam ficar com os meninos. Se o Marcos ia se mudar para outro estado, elas queriam ter os seus filhos de volta. As duas tiveram meninos. Elas levaram alguns amigos para ajudar. Não contaram tudo para eles, não contaram sobre o culto, nem que o Marcos era o pai, nem nada disso. Elas só disseram, olha, a gente tem que voltar para casa porque o nosso pai adotivo tá com os nossos filhos e nós queremos nossos filhos de volta. Então a gente queria a ajuda de vocês para chegar lá e pedir os nossos filhos de volta. E os amigos concordaram em ajudar. Eles chegaram lá, teve uma discussão, teve uma briga e os vizinhos começaram a ouvir gritos, porque as meninas estavam exigindo seus filhos de volta. A polícia foi chamada. Lembra da história do plano de suicídio e tal? Pois é. Quando viu que a polícia estava chegando, o Marcos entrou na casa, trancou as portas e o pessoal lá fora começou a ouvir tiros. E foi isso. Em alguns minutos, o Marcos assassinou 9 crianças, incluindo os filhos da Ruby e da Sophina. E depois disso, ele simplesmente saiu de casa, mãos pra cima, calmo, e deixou que a polícia o levasse. Algumas crianças não estavam em casa naquele momento, algumas estavam trabalhando, sobreviveram, né, porque não estavam em casa naquele momento, e a Elizabeth estava com o Marcos, e ela também sobreviveu, porque infelizmente foi ela quem atirou em todas aquelas crianças. De acordo com ela e o Marcos, é claro, porque a gente não tem como ter visto quem atirou de verdade, mas de acordo com ela e o Marcos, foi ela quem atirou nas crianças. Marcos Weston foi a julgamento alegando inocência, porque não foi ele quem atirou, foi a Elizabeth. Quando a Elizabeth foi avaliada psicologicamente, o profissional, é claro, logo viu o quão
traumatizada ela estava. Ela não tinha desenvolvido a sua maturidade como adulto, vamos começar aí. Ela agia como criança para pré-adolescente quase o tempo todo. Todas as coisas terríveis que ela viveu e que ela presenciou, tudo aquilo tinha feito dela um ser humano quase apagado, assim, sem emoção ou totalmente infantil. Não era culpa dela. Nada do que ela fazia, tipo, nem os atos dela no dia a dia, nada daquilo era culpa dela. A mente dela tinha sido totalmente moldada da maneira que o Marcos queria. Então, não tinha como dizer que a culpa era dela. Simples assim. Além disso, todas as meninas sobreviventes testemunharam contra o Marcos. Os garotos, infelizmente, testemunharam em sua defesa, porque não viam todo o abuso que ele fazia com as meninas e também porque foram criados daquela mesma maneira. Eles viam o Marcos como o seu ídolo, então eles meio que o defenderam. Mas eles também viviam separados das meninas. Como eu disse, eles viviam totalmente separados. Não podiam comer na mesma mesa, não podiam dormir no mesmo quarto, não podiam fazer nada juntos. Então eles não viam metade do abuso. Eles não sabiam de nada. A Elizabeth foi a última a testemunhar, após ser convencida de que teria total imunidade, que ela não seria presa, que ela não seria morta. Todas as coisas que o Marcos convenceu ela que seria feito se ela falasse com a polícia, sabe? Ela sentou no banco de testemunhas e ela disse nada. Ela não disse nada. Ela disse que não sabia de nada. Ela não negou, ela não disse, não, meu marido é inocente, eu amo esse homem e ele nunca abusou de mim na vida. Não, ela não disse nada disso. Ela só não disse nada. A pessoa perguntava pra ela e ela dizia, não sei, não lembro, não faço ideia. No dia 17 de junho de 2005, Marcus Wesson foi considerado culpado e sentenciado à pena de morte. Ele está até hoje preso, esperando pelo dia da sua morte. A família Wesson, aos poucos, vai se recuperando de tudo o que aconteceu. Claro, todos têm sequelas terríveis do trauma de ter vivido daquele jeito, de ter nascido numa família assim. E eles até participaram de um documentário juntos. Eu não vi o documentário, eu vi só algumas cenas, assim. Mas, pelo que eu percebi, eles estão seguindo em frente. E esse é o principal. Mas é isso, pessoal. Essa é a história de hoje. Muito obrigada por assistir até aqui. Muito obrigada se você deixou seu comentário, se você deixou seu like e se você se inscreveu no meu canal. As minhas redes sociais estão na descrição e muito obrigada, Felipe Campos, por ser membro do meu canal. Se você que está assistindo gostaria de ser membro, é só clicar no botãozinho aqui embaixo, você vai encontrar muitas coisas muito divertidas. Tem mais um vídeo exclusivo para membro vindo daqui a pouco, coisas novas, coisas divertidas, ok? É isso, pessoal. Obrigada por assistir. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!